uma Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A partir do versículo 22, nós vamos trazer uma palavra sobre uma viagem que Paulo fez. Era a sua segunda viagem missionária, e ele vai a uma cidade chamada Filipos, e lá, meu irmão, ele enfrenta uma dificuldade muito grande, né? Teve um início muito legal, muito bacana, vidas encontraram Jesus, mas ele encontra uma dificuldade muito grande, uma oposição enorme, porque o evangelho entrou naquela cidade, e era uma cidade que vivia, né, inserida dentro de uma crendice, e outras coisas, outras práticas, não é, que afastavam aquele povo de Deus. E Paulo enfrenta uma dificuldade. Mas nos traz uma lição muito importante, porque uma família, né, outras famílias foram atingidas, muitas famílias, mas eu vou destacar uma família aqui que foi alcançada de uma maneira muito maravilhosa da parte de Deus, tá bom? Esse capítulo nos fala sobre 3 conversões. Eu vou falar a respeito apenas de uma aqui, que nos dá assim um testemunho muito legal. Atos capítulo 16, versículo 22, diz assim: e a multidão se levantou unidas contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo as portas abertas, as portas da prisão abertas, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo gritou, clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua família e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua família. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Nosso Deus,
Muito obrigado pelo texto sagrado que acabamos de ler, por tua palavra. Vem com a tua bênção, fala ao meu, fala aos nossos corações. Te pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Obrigado, poder sentar. Vou procurar ser bem rápido aqui. O capítulo 16 do livro de Atos mostra-nos um período de expectativa e mudança na vida do apóstolo Paulo. Expectativa por quê? Porque ele estava fazendo a segunda viagem missionária, e ele tinha expectativa de passar em todos os lugares que ele ali começou uma igreja, para ir ali edificar, rever aquelas igrejas que ele abriu e ver a situação como estavam. E mudanças, porque a equipe que ele levou consigo na primeira viagem foi substituída. Na primeira viagem ele levou com ele um homem chamado Barnabé, um irmão chamado Barnabé, e um outro irmão chamado João Marcos. E nessa segunda viagem a sua equipe de trabalho é substituída. Ele está levando Silas e um jovem chamado Timóteo. Então há mudanças e expectativa. Só que Paulo chega à cidade de Filipos, e apesar das dificuldades e oposição ao Evangelho, o Evangelho rompe as barreiras. O Evangelho se expande naquela cidade. Muitos corações são impactados com a mensagem de que Jesus morreu naquela cruz para nos dar vida. E vem trazendo um raio de esperança, e o povo começa a abrir o coração para aceitar o Evangelho. Só que as autoridades religiosas se levantam, e alguns ganhavam dinheiros ali, com uma porção de crendice e de superstições. Por exemplo, havia uma mulher ali, próspera, que tinha um comércio chamado Lídia, e ela era muito religiosa, mas ela não conhecia a Deus, e ela é salva. Ela conhece a verdade através de Jesus Cristo, pois está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Então, Lídia é impactada pelo Evangelho. Uma outra era uma moça que tinha um espírito maligno de adivinhação. E havia muita gente que tinha lucro, porque ela adivinhava. E ela ficou durante uns dias atrás de Paulo e de Silas, dizendo: esses homens são homens de Deus. E é verdade, não era mentira. Esses homens são enviados de Deus. Mas Paulo viu que aquilo era uma coisa diabólica, era maligna. E Paulo, de repente, se volta para aquela jovem e expulsa aquele demônio. Meu irmão, isso deu um pega tremendo, porque quando aqueles homens que viviam, usufruíam daquela manifestação diabólica na vida daquela moça e ganhava dinheiro com aquilo, quando eles viram a sua fonte de lucro ser tapada, cessada ali, eles ficaram irados e resolveram, e foi um tumulto naquela cidade. É onde nós começamos a ler a partir do versículo 22, levantou uma multidão, e pegaram Paulo e Silas, e os açoitaram com varas, machucaram bastante aqueles irmãos, e o lançaram na prisão. E a terceira convenção aqui, e essa eu quero chamar a atenção para você, é que, olha, Lídia foi liberta daquela religiosidade morta, a jovem daquele espírito maligno de adivinhação, daquela opressão diabólica na vida dela. Mas aqui tem um caso que eu quero trazer aqui a nossa apreciação, que é o do carcereiro, né? Paulo é preso e é lançado nas mãos deste homem, e esse homem recebe em ordem. Agora você pode perguntar para mim: pastor, por que o senhor acha interessante a convenção do carcereiro? Porque é muito importante você observar o testemunho, como é que Deus não somente muda a vida dele, mas muda através dele a vida de toda a sua família. Primeiro, eu acho interessante a gente olhar, porque fica extremamente evidente
como a vida de uma pessoa que encontra a salvação em Jesus Cristo. Eu não estou dizendo encontrar a religião, eu estou falando de encontrar a salvação em Jesus, passa por transformações. Ninguém pode dizer que conhece Jesus, que tem um contato com Jesus, que não tem esse testemunho de vida transformada. A primeira coisa que acontece quando uma pessoa encontra Jesus de verdade, quando ela tem um contato com Jesus, é que transformações acontecem na vida dessa pessoa. Essa pessoa é transformada, é impactada pelo poder de Deus. Primeiro, nós vamos encontrar um homem que vivia inserido, meus irmãos, em uma sociedade cheia de crendices, como eu te falei aqui, feitiçarias, idolatrias. Era o que mandava na cidade de Filipos. Aí a gente vê esse homem que vivia nesse contexto, mas esse homem lidava com uma parte podre da sociedade. Ele era carcereiro, ele lidava com aqueles que eram marginalizados, ele conhecia cada bandido daquela cidade, ele sabia daqueles que viviam à margem da sociedade, ele vivia ali, ele era o guarda daquela prisão. Então ele conhecia aqueles que viviam pelo gueto, pelo escuro, aqueles que viviam se escondendo, aqueles que viviam à sombra da sociedade. Esse era o mundo que ele estava inserido. Era esse mundo da malandragem, do roubo, não é? Da violência, daquelas vidas e muitas das vezes desesperadas, que eram lançadas naquele cárcere. Pensa, hoje já é difícil você ir a uma casa de detenção, mas pensa naquela época que nem luz elétrica tinha, que não havia nenhuma norma de higiene que você possa considerar nos tempos que estamos vivendo, que vivia naquele lugar terrível, angustiante, abafado, sujo, fedorento, isolado, sofrendo. Não havia, meu irmão, quem intercedesse, não havia, era jogado lá e acabou. E ele vivia inserido nesse mundo de violência, não é? Nesse mundo terrível de desespero, não é? Quantas pessoas aquele homem não torturou? Pensa nisso, era o trabalho dele. Quantas pessoas aquele homem não chicoteou, não torturou? Quantas pessoas aquele homem não jogou naquele lugar insalubre, naquele lugar que não tinha nem janela para respirar, e ele joga dentro daquele cárcere, e ele vê aquelas vidas definhando ali, sem esperança, na amargura, no ódio, na revolta, na necessidade. Quantas pessoas ele não viu morrer ali, sem nenhuma perspectiva de liberdade, de sair, de ver o sol, de encontrar resposta, coisa nenhuma, somente o sofrimento. Suas semanas eram pontuadas por assistir de perto, o sofrimento de muita gente. Então esse homem vivia nesse contexto, né? Prisão, carência. Pois bem, com toda essa situação em volta de si, vivendo a vida carregada de tanto gemido, limitações e castigo, ele tem a felicidade. Você viu o texto aqui. Ele tem a felicidade de encontrar Jesus como seu Salvador. Ele encontra Jesus. E quando você lê essa história, você vê como é diferente as coisas antes de Cristo e depois de Cristo. Como é diferente antes de você conhecê-lo de verdade. E eu estou pregando aqui um Cristo vivo. Não estou te anunciando um Senhor morto. Estou te anunciando um Cristo vivo. Estou te anunciando um Senhor que rompeu com a morte, que saiu do túmulo e que é vivo. Isso não é história não. Eu poderia pedir aqui meia dúzia de testemunhos que você vê literalmente
não é uma coisa psicológica, não é uma lavagem cerebral, não é uma crendice, uma superstição. Você veria aqui, literalmente, se fosse levantar 6 pessoas aqui, a verdadeira intervenção de Deus, coisa que Deus interveio, coisa que Deus se manifestou, coisa que Deus tocou com as suas mãos, um Jesus real. E esse homem tem, meu irmão, ali a oportunidade de ver Jesus. Observe aqui o versículo 23. Olha o versículo 23 do livro de Atos, no capítulo 16. Olha o que é que nós encontramos. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. É claro que não foram os magistrados que bateram. Quem foi que bateu? Foi ele. Foi ele que açoitou. Além de açoitar, de colocar ali aquela violência da qual ele já estava acostumado a viver, ele recebe uma ameaça. Diz: olha, guarda eles com segurança. Guarda com segurança. Agora você vê, depois que ele encontra Cristo, a gente vê no texto aqui, olha a diferença que Cristo traz à vida da pessoa. Olha como é que Jesus muda a vida da pessoa. Talvez você conheça alguém que diz assim: pastor João Ribeiro, eu conheci uma vizinha que era uma mulher amarga, frustrada, recalcada, chamadora de palavrão, vivia amaldiçoando os filhos. Agora ela mudou. Ela bota uma Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. Eu escuto ela cantando e muda mesmo. Eu quero te dizer que muda, e muda vera, muda de verdade, muda para valer. Talvez você já morou perto de alguém que bebia 1 litro de cachaça, que era teu vizinho bêbado, que entrava em casa trocando pé, trocando, cambaleando, ou que talvez os filhos, ou a mulher, ou a família, ia buscar na esquina da rua e arrastar bêbado para casa. E hoje você diz assim: o camarada mudou. Ele é diferente, ele está diferente. O que aconteceu? Muda mesmo. Jesus liberta mesmo. É para valer. Não é brincadeira não. É a sério isso. Jesus Cristo entra numa vida para mudar. Quantos dizem glória a Deus? Olha a mudança. Você quer ver? Se você olhar o versículo 34, é a mesma história. Olha o que é que acontece no versículo 34. Vê quando ele tem um encontro com Jesus. O homem que bateu, chicoteou para valer, jogou no cárcere, né? Colocou eles lá no cárcere, bateu para valer. Olha a mudança no versículo 34. Olha o que é que diz o versículo de número 34. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Quem é que você convida para ir comer na tua mesa? Olha como é que muda a atitude, olha como é que muda a natureza do camarada. E na sua crença em Deus, agora ele crê em Deus. Agora ele tem uma coisa que é maravilhosa a todo ser humano. Alegrou-se com toda a sua família. Casa aqui é família. Vê como é que é impactante você encontrar Cristo. Você tem um encontro com Jesus. Aí o que é que a gente vê aqui? A ameaça deu lugar à alegria. A treva deu lugar à luz. A violência deu lugar à generosidade. E a confusão, a contenda, dá lugar à paz. Por isso que é importante a gente ver o testemunho desse homem. Em segundo lugar aqui, eu quero te chamar a atenção ao procedimento desse carcereiro antes. Vamos retroagir agora. Antes dele aceitar Jesus. Há uma radiografia aqui da escuridão em que sua alma estava. E eu vou te mostrar. Vê como é importante Cristo vir à nossa vida. Nós abrirmos o coração para Jesus. Deixar que Jesus entre na nossa vida. Querido, isso não é um ritual religioso, não é dogma religioso. Isso é uma experiência viva que muda a vida daquele que crê. Jesus é uma experiência viva. Jesus é real.
Vamos dar uma olhada nesse homem naquele momento, antes dele conhecer Jesus. Em primeiro lugar, você vê que ele é possuído de um egoísmo tremendo, latente. Olha o que é que diz o versículo 24. Vê o que é que diz o versículo 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Aqui tem uma coisa muito séria. Ele não colocou Paulo e Silas no compartimento normal dos presos. Foi para o cárcere interior. Ele jogou eles lá. Ele não quis saber daqueles homens já feridos, machucados. 2 homens que não lhe ofereceram resistência, que não lhe ofereciam perigo, que não lhe ofereciam nenhum tipo de risco. Mas ele é egoísta. Ele não mede as consequências para se dar bem. E todo egoísta é isso. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu estou bem, quem quiser que se lasque. Está bom para mim? Está tudo bem. Eu não me importo com quem passa, eu não me importo com quem sofre, eu não me importo com quem geme, eu não me importo com quem tem necessidade, eu não me importo com quem precisa ser socorrido. Eu estou bem, a tempestade não chega aqui em casa, a água não sobe até o lugar que eu moro, quem quiser que se vire. Então ele pega Paulo e Silas, já fragilizado, machucado, ensanguentados, ele diz, não, eu recebi ordem, que eu tenho que segurar bem, guardar bem, vai lá para o cárcere interior, os joga no cárcere interior. Então você vê um egoísta, um homem que ele procura o seu conforto, estando bem para ele, quem quiser que se vire. Uma outra coisa que a gente vê, é a falta de compaixão, porque se ele tivesse levado Paulo e Silas, e jogado lá no cárcere interior, ele pega um instrumento de tortura. Olha o que é que diz o texto, volta lá no texto, vê lá o texto, coloca lá o versículo, por favor. Olha o que é que diz o texto, e lhe segurou os pés no tronco. Como Paulo e Silas ia fugir daquele compartimento, sem arma, sem condição física, humanamente impossível, mas ele não se sacia só em vê-los naquela situação, eles colocam no tronco, e isso era um instrumento de tortura, prendeu os pés deles. Falta de compaixão, querido. A gente vê aqui que ele não incomoda, não bastava a surra que eles levou, para ele não foi suficiente, não é? Ele queria realmente torturá-los. Parece que aquela vida que ele vivia, havia um certo sadismo, não é? Não tem pessoas que são sádicas assim? E ele sabe que pode perturbar uma pessoa, torturar psicologicamente. Quantas pessoas são vítimas psicologicamente de pessoas que são sádicas, que tortura, que não mede palavra e nem situações para oprimir, para coagir, para imprensar, e se sente satisfeito. Tem pessoas que se sentem felizes. Olha, eu estou matando aqui na unha, eu mato na unha, faz comigo, é aqui na unha. E aquele camarada é tomado de um sentimento terrível, ele vai e bota eles no tronco, cara. Não havia necessidade disso, gente. Não havia necessidade disso. Não havia nenhum tipo de necessidade. Os homens já estavam ali, quebrados. Jogá-los no tronco, parece que se satisfaz com o sofrimento, não é? Talvez você que vive no mundo que nós estamos vivendo, você sabe muito bem do que eu estou falando, de pessoas que sentem prazer em humilhar. Tem pessoas que têm prazer, não tem nada na vida, nada. Se você olhar, não tem nada na vida, mas sente prazer em humilhar. Se prevalece de uma situação ou de uma condição para humilhar.
humilhar, sente prazer em humilhar, sente prazer em ferir. E ele tinha esse prazer. Uma outra coisa que a gente vê, além do egoísmo e da falta de compaixão, é que ele era alienado. Havia nele uma alienação total. Por quê, pastor? Porque ele vai, coloca Paulo e Silas lá na prisão interior, coloca no instrumento de tortura e depois ele vai dormir. Ele vai dormir. Ele deixa Paulo e Silas no cárcere e depois ele vai dormir. É totalmente indiferente ao que está acontecendo à sua volta. Ele não quis nem saber da situação daqueles dois homens. Ele tinha a capacidade de bater, levar ao sofrimento, lançar aquelas pessoas ali, colocar no instrumento de tortura e deitar a cabeça no travesseiro. E quantas pessoas são assim? Deita e dorme tranquilamente, lança a mão naquilo que não lhe pertence, tira aquilo que é dos outros, age com injustiça, age com falta de verdade, age com falta de misericórdia, subtrai aquilo que a outro pertence. Muitas das vezes contribui para a desgraça de uma família, para a miséria. Quantos não são assim? Depois deita a cabeça no travesseiro e ronca. Nada lhe incomoda. Não tem um pingo de consciência. E ele não tinha mesmo. Só que quando ele está no alto do seu sono, dormindo, o texto sagrado nos mostra que no versículo 25, olha o que aconteceu. Paulo e Silas estão no tronco, imobilizados, as costas toda lenhada, sangue, sujo, levaram muito tapa e levaram muito. Aí olha o que é que acontece. Perto da meia-noite, vai dando meia-noite, Paulo e Silas começam a orar. Porque aquele que conhece a Deus, ora diante de toda a adversidade. Quem conhece Jesus, sabe a quem recorrer, quando recorrer e como recorrer. Quantos dizem glória a Deus? E a oração é poderosa. Eles começam perto da meia-noite a orar. E a oração foi tão gostosa. Talvez alguém não entenda, mas pastor, daquela situação, é verdade. Quantas vezes eu vi pessoas no setor de oncologia, diante de uma situação terminal, segurar minha mão e a gente orar junto e aquela pessoa se alegrar em Deus, porque o conforto de Deus vai além daquilo que você pode imaginar e perceber. Aleluia! O conforto de Deus é tremendo. Veio um conforto tão grande da parte de Deus para a vida de Paulo e Silas. Eles não ficaram só na oração. Eles começaram a cantar hinos, olha só. E cantavam hinos a Deus. Eles começaram a abrir a boca e a cantar. Querido, debaixo de uma situação dessa, nem todo mundo canta. Tem pessoas que por um copo d'água faz uma tempestade. Quantas vezes a pessoa perturba o lar, perturba a paz da sua casa, perturba a paz da sua esposa, perturba a paz do seu marido, perturba a paz dos seus filhos, perturba a paz da sua família. Você vai ver, é um copo d'água e tem pessoas que é mestre em transformar o copo d'água em tempestade. Mas aqui não é uma coisa qualquer. Eles sofreram violência física, psicológica, emocional. Mas eles têm Deus. Eles abrem a boca e começam a cantar e a louvar a Deus. Aleluia! A fé canta na tristeza, vai tudo bem. Quantos podem dar glória a Deus por isso?
Aleluia, irmão, eu já vi muita gente que serve a Deus em situações tremendas, e você vai lá e diz assim: eu vou achar um irmão lá, coitado, abatido, eu vou achar aquele irmão, coitado, deprimido, e quando você entra na casa dele, ele diz: pastor, vamos fazer uma oração. A gente faz, daqui a pouco ele diz: pastor, eu vou cantar, olha, esse hino, eu vou cantar porque esse hino é maravilhoso, fala ao meu coração, e eu fico olhando aquele homem ou aquela mulher, louvando a Deus, adorando a Deus em meio a todo tipo de circunstância que ele está atravessando. Aí eu digo: é só o Espírito Santo faz isso. Só o Espírito Santo faz isso. Então, quando dá meia-noite, Paulo e Silas, joga aqui por favor o versículo, filho. Deixa aqui. Paulo e Silas cantam, e a oração os empurra à adoração, ao louvor. Olha que coisa linda. A oração nos empurra para perto de Deus, e eles começam a cantar e a louvar a Deus. Eles começam a louvar a Deus, a cantar, a louvar ao Senhor, e de repente, irmãos, de repente, bota aí o versículo 26, versículo 26, e de repente, olha o que é que acontece, porque nunca é em vão. Eu quero dizer para você aqui, você seja crente ou não, eu vou te dizer uma coisa, guarde isso na tábua do seu coração. Nunca é em vão se falar com Deus com sinceridade. Nunca é em vão quando você conhece que Deus está acima de toda e de qualquer circunstância. Nunca é em vão quando seu coração se volta para Deus e diz: Deus, me socorre. Olha o que é que acontece, querido. Vê o que é que acontece. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Meu irmão, nesse momento, quando o terremoto acontece, é que o carcereiro acorda, porque tem muita gente que não acorda, na hora da oração não acorda, na hora do louvor a Deus não acorda. Há muita gente que fica naquela letargia. O pau está cantando, a vida está cantando, a família está sendo destruída, a angústia está dentro do coração, o vazio bate, ele recorre ao álcool, ao fumo, alguns recorrem às drogas, outros recorrem a todo tipo de alternativa para tentar preencher um rombo que está na alma, a necessidade de resposta que ecoa no seu interior, mas a alma está sangrando, há uma hemorragia emocional tremenda. É aquela pessoa infeliz, é aquela pessoa que não se satisfaz com nada, nada lhe traz verdadeira felicidade, vive uma vida de fachada, maqueia a situação que vive exteriormente, parece até que está tudo legal, está tudo bem, mas há um oco, há um vazio, há uma necessidade, há uma busca por resposta, há uma dor no interior, mas está dormindo. Às vezes Deus dá uma oportunidade, às vezes Deus está falando, e ele faz ouvido de mercador, não escuta, não quer ouvir, não quer ceder ao Espírito de Deus, um lugar no coração, e o terremoto está desmoronando. Eu espero que você não seja um carcereiro de Filipe, que só vá acordar quando o terremoto arrebentar com os alicerces da sua vida, e quando o terremoto fazer um estrago tremendo, e arrombar todas as portas de retenção que você tem. Espero que você acorde antes do terremoto, porque o carcereiro não, ele fica na dele, e quando o terremoto acontece, é que ele é despertado. Mas eu peço ao Espírito Santo, que nessa noite, você dê lugar ao Espírito Santo. Eu não te conheço, não sei quem você é, não te conheço, não sei quem você é,
Mas Deus te conhece e sabe quem você é. Escute o que Deus está falando. Talvez você diga: pastor João, eu estou precisando, antes que desmorone tudo, antes que eu perca tudo, antes que vá tudo para o ralo, antes que não tenha uma solução, eu preciso que a mão de Deus se estenda sobre mim e me segure. Hoje é a sua oportunidade. Hoje é a sua oportunidade. Aquele camarada só acordou quando o terremoto abalou tudo. Aí o que é que ele faz? Vai buscar o suicídio. Coloca aí o versículo, por favor, 25. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. E há muita gente querendo se matar, meu irmão. Tem muita gente que se vê nessa encruzilhada, nesse beco da angústia, e diz: eu vou tirar minha vida, como se tirasse a vida, ia resolver ou vai resolver alguma situação. Tirar a vida não resolve, tirar a vida não é a resposta, porque aquele homem que estava ali com egoísmo, com falta de compaixão, alienado, agora é dominado pelo desespero. E a maioria das pessoas que fecha a porta do coração, quando Deus quer agir, encontra-se na estrada do desespero. Não é à toa que a gente vê casos e mais casos aqui dentro dessa cidade. Você não precisa ir longe, não. Aqui dentro da cidade, volta e meia, minha esposa é psicóloga, ela chega e diz: atendi hoje uma pessoa que estava querendo se matar. Estamos vendo uma vaga para internar fulana. Caso de suicídio. Quantos suicídios? Você vê de repente, são jovens. Você olha assim e diz assim: mas o que foi que levou essa pessoa? Desespero, falta de Deus. É necessário que Jesus venha à vida. Olha a situação. Olha a situação. Ele vai e tenta se matar, porque ele pensou: bom, eu estou ferrado. Eu fiquei nessa indiferença, fiquei nessa situação de sono, não vi o que aconteceu, certamente fugiu todo mundo, está tudo destroçado aqui, fugiu todo mundo, e ele pagaria com a vida mesmo. Meu irmão, antes que venha o terremoto, antes que chegue o desespero, Deus é um Deus que conhece o futuro. Eu não sei se domingo que vem eu estarei aqui, nem você, não tem ninguém aqui que possa garantir que domingo que vem vai estar aqui. Eu não sei, nós não sabemos. A Bíblia diz que o dia da manhã não me pertence, nem a mim, nem a você, a ninguém pertence, pertence a Deus. Talvez hoje você entrou aqui e talvez você esteja questionando com você mesmo: é isso, e talvez hoje seja a oportunidade que Deus está dando à sua vida. Talvez hoje seja a oportunidade que o Espírito encontrou para falar o seu coração, para falar a sua alma. Pois bem, Ele quis tirar a vida. E quando ele pega a espada e ele tira da bainha, ele estava mesmo para cometer o suicídio. O texto diz que Paulo grita. Coloca aí o versículo 28, por favor. Mas Paulo gritou, clamou, com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Essa é a radiografia de um homem egoísta, sem compaixão, indiferente, e que tentou dar final à sua vida, antes de encontrar Jesus. Agora veja como as coisas mudam. Versículo 30, quando ele estanca, acalma,
ele vê que aquilo tudo era verdade, que ninguém fugiu, ele faz a pergunta que todos nós precisamos de fazer. Olha a pergunta que ele faz. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Ele diz: eu preciso ser salvo. O que é que eu faço para me salvar? A salvação em Jesus Cristo trouxe, meus irmãos, um efeito incontestável à vida do carcereiro e à sua família. Mas tudo partiu desse gatilho. Ele disse: o que é que eu faço para me salvar? O que é que eu vou fazer para encontrar a salvação? E a resposta vem no versículo 31. Talvez você diga: pastor João, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer uma obra de caridade. Sair daqui e procurar ajudar os velhinhos, as crianças necessitadas, as viúvas, os órfãos. É alguma coisa de caridade que eu tenho que fazer? Não. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Ser bom, ser gentil, é um dever nosso, isso não é nada de especial. Agora, olha a resposta para o carcereiro: o que é que eu faço para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. O que ele precisava era crer no Senhor Jesus Cristo. Ele não viu Jesus, ele não conheceu Jesus, ele estava ouvindo falar de Jesus pela primeira vez naquela noite. Foi a primeira vez que ele ouviu falar sobre Jesus de Nazaré. Mas ele creu, ele acreditou, ele certamente disse: eu preciso de Jesus, eu preciso ser salvo. E ele creu no Senhor Jesus Cristo. Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora ouça como é que muda quando Jesus entra na nossa vida. Ouça como é que muda quando Jesus entra na nossa vida. Olha o que é que diz o versículo de número 33 e 34. Olha a postura daquele homem violento. Diz assim: tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, lavou as feridas, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Mudou radicalmente. Querido, se você crê: ai pastor, eu não tenho uma grande fé, acredite, chegue diante de Deus, diga a Deus: Senhor, eu acredito que teu filho morreu numa cruz para me dar salvação, para me dar vida, e o Espírito Santo é quem se ocupa do restante. O Espírito Santo é que vai tomar o restante dessa história nas mãos deles para operar na sua vida. Crê no Senhor Jesus. Ele creu, ele acreditou e foi mudado. Levou Paulo e Silas para a sua casa, tratou das feridas, pôs uma mesa com alimentos e pediu para ser batizado. Mudou radicalmente. Essa noite, Jesus quer fazer uma transformação naquele que crê. Talvez você entrou aqui e de verdade, lá no seu coração, você sabe, não é ninguém, não é teu marido, não é tua mulher, não é teu filho, não é tua filha, não é teu pai, não é tua mãe, mas você sabe, você tem consciência, você sabe, porque é verdade.
É a verdade. Você sabe que é verdade. Você sabe que é preciso uma mudança, que é preciso mudar. Você sabe que precisa mudar. Aquele homem foi transformado. Foi transformado. E o que aconteceu, pastor? Versículo 32, aliás. E tomando... Bota o 32, Leslie, depois eu leio o 33. E lhes pregaram a palavra do Senhor. E a todos que estavam na sua casa. Olha só, começou com ele. E agora a palavra de Deus é ministrada a toda a sua família. E o que é que acontece? 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora, na noite, lavou-lhes as feridas, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua família, com toda a sua casa. Você olha aqui uma coisa interessante. Como é que esse pronome indefinido, de todos, aparece nesses versículos? É porque o negócio foi tão abrangente, que atingiu a todos que estavam ao seu redor. Talvez você esteja aqui, e você tem uma vida tranquila, mas você tem um pai e uma mãe, que estão vivendo uma situação tremenda. Talvez você tenha um pai que está sendo consumido pelo álcool. É teu pai. Talvez você veja a sua mãe imobilizada, triste. Uma mulher triste. Não é mais aquela mulher que você conheceu quando você era um jovem, um adolescente. Você vê a tristeza estampada na sua mãe, porque se sente uma mulher vazia e solitária. A contar os dias. Cristo pode entrar na sua vida hoje, se você permitir. A escolha é sua, e toda a sua família pode ser alcançada pelo poder do Evangelho. Aquele homem foi salvo, e salvo toda a sua casa, toda a sua família foi alcançada. A nossa oração aqui nessa noite é que todas as famílias sejam alcançadas pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos ficar de pé.